Bom dia a todos. Um belo dia que o nosso Deus nos dá neste domingo para estarmos aqui com alegria e gratidão a Deus, por cada manhã que Ele nos dá. E também por estarmos aqui hoje para estarmos realizando o batismo da grande pequena Alice, Que Deus esteja nos abençoando neste dia, neste momento aqui juntos, para estarmos adorando a Deus, crendo cada vez mais em Deus, E aprendendo com Deus e a sua palavra, as verdades bíblicas para o nosso bom relacionamento, nós com Deus e nós com o nosso próximo, seja ele o filho, a esposa, o marido, o familiar, seja ele quem for. Eu quero dar início lendo aqui a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, verso 37 a 41. Eles projetam aqui para nós também, aí vocês acompanhem Atos, capítulo 2, eu vou ler do verso 37 a 41. Atos 2, 37 a 41. Aqui os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles, quando Jesus ressuscitou, Jesus chamou os seus discípulos e disse para eles: vão e pregam o evangelho a todos, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí os discípulos estão ali, e aí eles começam a pregar o Evangelho já para várias pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes. E ali eles pregam falando sobre Jesus, que há poucos dias atrás havia sido crucificado, só que ele ressuscitou no terceiro dia. E os apóstolos, os discípulos que estavam ali agora começando a pregar o Evangelho, eram testemunhas vivas da ressurreição de Jesus Cristo. E aí no verso 37 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ouvindo eles essas coisas, porque eles estavam pregando o Evangelho, falando sobre Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, e eles viram a Jesus, e Jesus, depois de darem para eles a missão, Jesus subiu a Deus Pai, e agora eles estavam ali já pregando o Evangelho. E pregaram o Evangelho, falaram de Jesus Cristo para aquelas pessoas. E diz aqui o verso 37, essas pessoas que ouviram, diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Compungiu-se-lhes o coração, aquilo inflamou em seus corações. E saber que Jesus, o Deus Filho, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e agora manda que os seus discípulos preguem essa boa nova, o Evangelho da salvação a todos. Diz que compungiu-se-lhes os corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles creram em Jesus Cristo. Por isso o coração deles estavam ali acontecendo algo diferente.
E eles perguntaram para Pedro e os outros apóstolos: o que a gente tem que fazer? Arrependei-vos dos seus pecados e sejam salvos, sejam batizados. Vamos fazer o batismo da Alice hoje, mas já aqui explicando, o batismo é para aquele que é salvo, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então vem diante da igreja, diante de Deus, professando ali que ele crê em Senhor Jesus Cristo, e agora tem um compromisso com Jesus. Como a Alice não tem esse entendimento, quem tem esse compromisso são os pais com Jesus. E eles respondem por ela. Vamos fazer uma oração a Deus. E após a oração, nós vamos ter um cântico de louvor com a irmã Mariana. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por esta manhã. Somos gratos por estarmos aqui, Senhor Deus, e por o Senhor permitir que nós estejamos aqui juntos, conhecendo pessoas novas, Pai, e aqui realizarmos o batismo da Alice. Pai, abençoa, Senhor Deus, este momento, Senhor. Abençoa nossos corações e que nossos corações possam compungir, Senhor Deus, estar queimando, Senhor Deus, de desejo de te conhecer e ter um relacionamento contigo, um relacionamento agora e para toda uma eternidade por meio de Jesus Cristo, Pai. Fala aos nossos corações, nos abençoa nesta hora, Senhor Deus. Nós cremos em Ti, o Deus Criador de todas as coisas. Cremos em Jesus, o Deus Filho que se fez homem e habitou entre nós e morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. E cremos no Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que nos regenera e nos santifica, abre os nossos olhos e está conosco para essa caminhada cristã enquanto o Senhor permitir. Louvado seja o Teu nome e nos abençoa nesta hora. Te pedimos, clamamos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Espero em Ti, ó meu Jesus, em Tua cruz. Em meu lugar sofreste sim, em Tua cruz liberdade achei. Tua glória, meu Rei, brilhará como o sol. Era sem fim, meu Deus, ouço o céu em louvor ao Filho de Deus, seu louvor jamais terá fim. Espero em Ti, ó meu Jesus, em Tua cruz. Em meu lugar sofreste sim, em Tua cruz liberdade achei. Tua glória, meu Rei, brilhará como o sol.
Eu queria compartilhar aqui um trecho das Escrituras com todos aqui, que se encontra em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, 10 e 11. João 10, 9, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus. Senhor Jesus, Ele diz aqui: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo é quem está falando aqui. Ou você crê nas palavras que Ele está dizendo, ou você pode chamá-lo de louco. Porque Ele está dizendo o seguinte: olha, venham a mim e eu vou salvar a todos. Eu sou o bom pastor. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Falando sobre nós, pecadores. Estamos aí chegando perto do Natal. Passa rápido o ano, principalmente nessa pandemia. A coisa semana após semana, quando a gente vê, já estamos aí no final do ano. E um texto muito lido no final do ano é quando ali os anjos falam com os pastores de ovelhas mesmos que estavam ali cuidando dos seus rebanhos, e aparecem alguns anjos, e os anjos dizem aos pastores ali que estavam: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Né? O Salvador, que é Cristo, Messias, o ungido por Deus, o Senhor. Senhor é Rei, é Deus, é um nome que no Novo Testamento é dado a Jesus, mas que também é dado a Deus. E em outro texto, diz que quando ali em Lucas 2, verso 21, completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Jesus nasceu, né? Lá da Virgem Maria, aquele processo todo ali onde os anjos aparecem a José, depois a Maria, e nasce Jesus aqui. E completado 8 dias para ser circuncidado, a circuncisão, aquela aliança do Velho Testamento, que Deus faz com Abraão e a sua posteridade, a sua descendência. E a aliança é que o garoto de 8 dias teria que ser circuncidado. E eu serei o seu Deus. E da parte de você, falando para Abraão, e é nessa hora que ele troca o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. E aí, de 8 dias, seria circuncidado o garoto ali, como sinal da aliança com Deus. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo. Jesus, esse nome é derivado do hebraico, Jesus, Jeová salva, ou Jeová é salvação. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Deus que encarnou e se fez homem, que a gente aprende ali no Novo Testamento, ok? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus veio ao mundo? Por que Ele morreu? Aí o texto que lemos de João 10, ele diz, por que Ele veio, que Ele nasceu e que Ele morreu? Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a gente já entende os propósitos, porque Jesus, o Deus Filho, nasceu. Abundância é o que excede,
é o que é excelente, é mais do que o normal, é superior, é extraordinário. Ele está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então, por que Jesus diz que Ele teve de vir para que tenhamos vida? A pergunta que eu faço para nós aqui nesta manhã é: você tem vida abundante? Abundante? Abundante, vamos falar. Que é extraordinária, que é superior, que é mais do que necessário. Você pode dizer hoje: eu tenho vida abundante? Eu tenho vida abundante? Talvez você tenha uma saúde abundante. Eu já não tenho mais uma saúde abundante. Talvez você tenha uma conta no banco abundante. Talvez você tenha um nome abundante, né? Extraordinário, grande. Eu tenho um nome abundante. Olha meu nome: Ápio Cláudio Massal Kogac Martins. Imagine quando a pessoa pede para eu escrever meu nome por completo. Vai demorar um pouquinho. Nome abundante. Mas você tem uma vida, como Jesus disse aqui, abundante. Abundante. Por que Jesus diz que Ele teve que vir para que tenhamos vida? Porque a vida é muito mais do que isso que nós temos visto e presenciado em nós mesmos. Trabalhar, comprar, casar, criar os filhos até a sepultura. A vida é muito mais do que isso. E quando a gente limita a isso, é temporal, é rápido, é passageiro, né? A gente pode dizer passageiro. Rápido demais. A Bíblia ensina que o propósito inicial da vida era a nossa intimidade com o Criador, em um mundo originalmente perfeito e abundante. O propósito inicial. Isso foi possível porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança, como nos diz Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus é abundante, Deus é extraordinário, Deus é perfeito. E quando Ele cria, é para que tivéssemos vida abundante. E fomos criados segundo a sua imagem e semelhança. No verso 31 de Gênesis capítulo 1 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, abundante. Propósito inicial de Deus, abundância de vida. E um texto que eu gosto muito para entender isso é de Gênesis capítulo 2, verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Falando de vida abundante, para você entender que essa abundância de vida era numa relação perfeita com o Criador, perfeita consigo mesmo e perfeita, abundante com a natureza, porque eles estavam nus. Diante dessa natureza que nós temos hoje, nem podemos imaginar em vivermos nus. Só para você ter uma comparação do que era para ser e do que é hoje. E não se envergonhavam. Olha só a abundância interior do homem consigo mesmo, que não havia complexo, não havia vergonha, não havia plena satisfação e entendimento entre si e entre ele mesmo. Isso é vida abundante. O que temos hoje não é. Por isso Jesus tem que vir. Por isso Deus teve que se fazer homem e habitar entre nós. Para que tenhamos vida. O jardim do Éden
era perfeito, abundante, o homem e a mulher estavam nus. Deus compartilhou com o homem as suas perfeitas qualidades. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A perfeição, a abundância de vida. Foi um ótimo e abençoado começo. Um ótimo e abençoado, uma vida abundante que Deus planejou para nós. Mas, num dado momento, ali, da criação, da criatura, Adão e Eva, num dado momento, o homem, nós optamos por desobedecer, por contrariar essa vida abundante que Deus planejou para nós. Eu falo nós porque quando você vai estudar sobre isso, Adão e Eva foram nossos representantes da humanidade. E eles optaram por contrariar a aliança divina. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe que essa aliança é entre o Criador e a criatura. E quem, no caso, se você faz uma aliança entre vocês, nós, né, seres humanos, criatura, a gente pode negociar. Mas a aliança, quem faz é o Criador, e Ele estabelece os parâmetros. E Ele, sendo santo, reto, justo e fiel à sua palavra, Ele cumpre. Nós não cumprimos, Ele cumpre, ok? E Ele diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, certamente morrerás. Rapidamente, vendo o homem e a mulher, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para se dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha, eles desobedeceram, eles optaram por desobedecer a aliança. Os teólogos dizem que a aliança das obras, onde eles tinham que obedecer a Deus perfeitamente para que tenham vida abundante. Eles optaram, e quando eles comeram, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Lembra da vida abundante? Estavam nus e não se vergonhavam, agora comeram do fruto e perceberam que estavam nus e se esconderam, fizeram roupas, olha só. Estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, entre as árvores do jardim. A vida abundante, a relação com o Criador e a relação consigo mesmo e a relação com o próximo se perdeu. Tínhamos vida abundante, perdemos. Depois você leia Gênesis capítulo 3 e você vai ver outras consequências por causa da opção, da decisão de desobedecer o Deus Criador, e aí perdemos a vida. E as consequências foram imediatas, e essa desobediência a Bíblia chama de pecado. O pecado rompeu o nosso relacionamento íntimo com o Criador e trazendo todo tipo de ruptura, de separação. A palavra morte na Bíblia basicamente significa separação. E quando nós nos separamos de Deus, o Criador, nós separamos de todos os propósitos pelo qual Ele nos criou. E aí as consequências. Quebramos a aliança. A vida foi prometida a Adão, o representante da humanidade, e a condição para isso era a perfeita obediência. A Bíblia diz que todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Aí agora você começa a entender por que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós perdemos a vida e a vida em abundância. E aí este mundo, Satanás e nós mesmos em nossos pecados, nos escondemos de Deus como Adão se escondeu no paraíso. O jardim que foi criado para ter uma harmonia com o Criador e com a criatura, agora ele estava sendo usado para se esconder de Deus, do Criador. Quando ouvimos e vemos sobre a cruz, o que nos vem à mente? Cantamos aqui, vem o sacrifício de Jesus. Jesus nasceu, veio ao mundo e morreu naquela cruz. Por que Jesus morreu naquela cruz? Por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência, da nossa rebeldia, da nossa idolatria, por causa dos nossos pecados. As pessoas não gostam mais de falar de pecado, mas a verdade é essa: por causa dos nossos pecados, nós estamos separados de Deus e não podemos ter vida, e muito menos vida abundante. O profeta Isaías, 7 séculos ou 6 séculos antes de Cristo, disse: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Transgressão e iniquidade aqui são palavras para dizer sobre pecados. Aliança da graça. Quem colocou sobre Jesus Cristo a punição dos nossos pecados? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, disse Isaías, se referindo à morte de Jesus naquela cruz. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus todas as nossas iniquidades. A aliança das obras ali no Éden com Adão e Eva, eles tinham que obedecer perfeitamente à ordem de Deus, não obedeceram. Essa aliança agora, Jesus se faz homem e obedece a Deus em todas as coisas e sem pecado caminha para aquela cruz. E quando ele morre naquela cruz, ele está dizendo, ele disse ao Pai: está consumado, eu pago, eu, por amor ao pecador, eu tomo o lugar deles, Pai. E Deus aceita o sacrifício de Jesus no meu lugar e no seu lugar. E todo aquele que crê nisso tem a vida. Por isso Jesus veio, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque como pela desobediência, diz Romanos 5,19, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, Adão e Eva, pela desobediência deles, aliança das obras. Só que diz aqui, o verso 19, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo tornou-se como nós, homem, morreu pelos nossos pecados, sendo o nosso substituto. Eu sou o caminho, a verdade. Alice, eu já estou terminando, viu, Alice? Ela está impaciente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em Atos, o apóstolo Pedro, falando de Jesus, ele vai falar assim, ele é o autor da vida. E o autor da vida morreu. Mas morreu por quê? Para que possamos ter vida e vida em abundância. Aquela vida que perdeu no Éden, por causa dos nossos pecados, quando cremos em Cristo agora, a gente passa a ter vida em Cristo novamente. Porque Ele é o autor da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim, disse Jesus. Muito bem. Aqueles que passam a ter a consciência que os seus pecados os separam de Deus e que não podem fazer nada para uma reconciliação com Deus. Porque se a salvação está em você fazer algo para ser salvo, não tem motivo porque Jesus, o Deus Filho, se fez homem, habitou entre nós, sofreu toda essa humilhação e morte de cruz. Não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Se você pode adquirir a sua salvação, você não precisa de Jesus. Você não precisa de Jesus. Se você pode adquirir a sua salvação, seja por meio da religiosidade, seja por meio de sacrifícios, seja por meio de orações, seja por meio de obras que a Bíblia diz, se você pode adquirir a sua salvação perante o Deus santo e reto, você pecador, não faz sentido Jesus ter vindo e morrido naquela cruz por nós. Então aqueles que têm consciência que os seus pecados os separam de Deus e que não podem fazer nada para uma reconciliação com Deus, aqueles que entendem por que Deus Filho veio, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqueles que entendem o que Jesus fez para que possamos ter vida. O que Jesus fez? O bom pastor dá vida pelas ovelhas, disse Jesus. São aqueles que se entregam a Jesus e creem nele, como Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Então passam a ter vida e já experimentarmos essa vida abundante que ele promete, que só se realizará quando Jesus retornar pela segunda vez. A salvação está em Cristo, a vida está em Cristo, a vida abundante é somente por Cristo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, diz João capítulo 3, verso 36. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Entre pela porta que é Jesus. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu Deus, o seu Messias, o seu Cristo, o seu Salvador. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. A pastagem, o pastor levava as ovelhas para essa pastagem, nos pastos verdejantes e águas tranquilas, e o próprio pastor aqui cuidava deles, protegia. Vida abundante. E achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atos capítulo 3, 19. Então, os discípulos, os apóstolos disseram àqueles que estavam ouvindo a mensagem: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É tudo isso que eu falei. Aquela consciência de que o meu pecado me separa de Deus. E se você tem essa consciência, essa tristeza por causa do pecado, vá a Jesus, clame a Jesus, clame misericórdia, assim como aquele cego clamou a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Me salva, me dá a vida. Eu reconheço que sou pecador e que só o Senhor é o Salvador. É só o Senhor o autor da vida e que pode perdoar os meus pecados e que perdoou os meus pecados naquela cruz. E o meu substituto. Ele tomou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Nós temos o perdão dos pecados somente por meio de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a todos e que nós entendamos a nossa relação com o Criador. A nossa relação com o Criador é de pecadores para com um Deus santo e justo.
E Ele enviou o seu Filho Jesus para ser o mediador, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Somente Jesus. Não é a igreja, não é pastor, não é minha oração, é Jesus o Salvador. Quando temos esse reconhecimento e temos Ele como nosso Salvador, temos vida e vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Nós iremos passar para o batismo, porque a Alice já está nos chamando para isso. Eu quero aqui ler aqui algumas coisas rapidinho. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, e ali ela nos ensina várias coisas importantes. Eu trouxe aqui para o entendimento de todos, né? O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível. Igreja visível é esta que a gente vê aqui, local. Para admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir de sinal. O batismo serve de sinal e selo do pacto da graça, da sua união com Cristo, da sua regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus. O batismo é um sinal, é um selo para todas essas virtudes bíblicas. E a consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, a ordem do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final dos tempos, até Ele retornar. Aí um outro ponto aqui que eu acho importante, não só os que de fato professam a sua fé em Cristo e a obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles o seja, devem ser batizados. Outro ponto, posto que seja grande pecado menosprezar e negligenciar essa ordenança do batismo, ou seja, se há uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, e se eu creio no Senhor Jesus Cristo, e assim como a aliança que Deus fez com Abraão, que com 8 dias de vida, aquela criança já era circuncidada, por que não batizar os filhos dos crentes? Posto, então, que seja grande pecado menosprezar e negligenciar essa ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva. Ou seja, uma pessoa, ela não é salva por ser batizada. A pessoa é salva quando ela tem um novo nascimento. Lembra que Jesus disse, se você não nascer de novo, Ele disse lá em João capítulo 3, para Nicodemos, um mestre religioso, se você não nascer de novo, você não pode ver e nem entrar no reino de Deus. É-vos necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo é que dá a nova vida, onde você passa a entender que você é um pecador e que Jesus Cristo é o seu Salvador. Então, o batismo não salva ninguém, é um sinal, é um selo, sim, para aqueles que já são salvos, ok? Então vamos entender isso. É superstição achar que o batismo salva. A Bíblia não diz isso. O ladrão da cruz, ele não foi batizado. Um dos ladrões que morreu com Jesus, que estava ali na cruz. E ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Nós, ele dizendo para o outro ladrão, nós merecemos estar aqui porque os nossos atos nos condenam a isso, mas este nada fez para estar aqui. Aí ele vira para Jesus, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus disse para ele, desce da cruz, vamos ali batizar e depois tudo bem. Não, Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. A salvação é Jesus. É Jesus. Porém, também, muitos que são batizados não são regenerados.
Por quê? Porque não entenderam a verdade bíblica. Entendem? Então a salvação não está no batismo. É um selo, é uma ordenança onde a gente obedece por ordem de Jesus e entendemos que porque somos salvos, nós temos essa aliança com o Senhor. Então, Alice Cury Pereira da Silva. Né? Eu convido aqui os pais a estarem aqui comigo. Então, como eu disse anteriormente, o batismo é um sacramento instituído pelo Senhor Jesus Cristo. E através da água, a água também é um símbolo, um sinal. Assim como vocês são casados e usam uma aliança, é um sinal de um compromisso. A água é o sinal também. Com a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um sinal e selo da nossa união com Cristo, do perdão dos nossos pecados, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e todas as virtudes prometidas pelas Sagradas Escrituras para o seu povo. Por meio desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas à sua igreja visível, a igreja visível, e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser Deus nosso, do seu povo e da sua posteridade, da sua descendência. E as pessoas batizadas prometem a pertencer inteiramente a Ele, certo? Ela não tem consciência, ela não tem entendimento disso. Então, os pais, e oficialmente, por Evelyn ser membro dessa igreja, Evelyn responde oficialmente, mas os pais respondem perante Deus. Mas você responde oficialmente pela vida dela, nesse sentido. Vemos que o nosso Deus teve misericórdia de nós, recebendo-nos como seus filhos à comunhão do povo de Deus. Mas também se compadeceu da nossa posteridade e descendência, como nos diz lá Gênesis 17, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão, todos nós, quando nascemos, somos descendentes de Adão e somos pecadores por natureza e tenham por si mesmo essa natureza pecaminosa. A Alice, você não vai precisar ensinar ela a fazer coisa errada. Ela já vai fazer coisa errada. Né? Como vocês também, né? E o papai tem que ficar chamando a atenção toda hora. Porque somos pecadores, desde que nascemos. Mas os pais, nós, temos um compromisso agora com o Senhor, nosso Deus, com a ajuda de Deus e das Escrituras Sagradas, a ensinar o caminho do Senhor a eles. Então, eu passo a fazer algumas perguntas a vocês, responsáveis pela vida da Alice. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creem. Creem no Espírito Santo, em uma só igreja, e na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Prometem que com a ajuda de Deus, que vão instruir a Alice na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinado nas Escrituras. Prometem ensiná-la a ler, para que venha a ler por si mesma as Sagradas Escrituras, orar por ela e com ela, e vocês servirem vocês mesmos de bons exemplos de uma vida cristã e se esforçar para criá-la na disciplina e nos ensinos do Senhor, nosso bom Deus.
Prometem ler a Bíblia com ela e trazê-la à igreja, ensiná-la desde cedo a respeitar e participar do culto divino que temos no povo, seu povo para com ele. Prometem? Amém. Então, nós vamos orar e em seguida nós realizaremos o batismo. Oremos. Santo Deus, somos gratos, Pai, porque nós cremos nas Tuas promessas e somos pecadores, sim, Senhor, mas a Tua misericórdia vem de encontro a nós, nos chama para entrarmos por meio de Jesus Cristo e termos vida e vida eterna, e vida abundante. Obrigado pela Tua misericórdia que abriu os nossos olhos, nos deu nova vida em Cristo Jesus. E cremos, Pai, na promessa que o Senhor tem nos dito em Tua palavra, que todo aquele que nele crê, em Jesus, tem a vida eterna. Pai amado, agora aqui diante do Senhor, diante da Tua igreja, estamos aqui, Senhor Deus, para pedir que o Senhor cuide da Alice, da Evelyn, do Abrão, e que eles estejam totalmente consagrados a Ti, e que o Senhor esteja ajudando o Senhor Deus nessa caminhada cristã. Pai, dê um novo nascimento, Senhor Deus, para Alice, dê o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, tem misericórdia e nos ajuda nesta caminhada, Pai. Nós possamos depender totalmente do Senhor. Aqui estamos diante do Senhor, Pai, neste momento, dessa cerimônia de batismo, e que essa cerimônia o Senhor possa estar agindo poderosamente, Pai, nessa aliança que o Senhor fez com o seu povo. Somos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos a Ti. Amém. O Jair vai trazer aqui, só um pinguinho de água aqui. Alice, então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Tá curiosa, né? Tá? Não está entendendo nada, mas vai entender daqui a uns tempos aí, né? Que nós venhamos a entender essa cerimônia, essa confissão de fé, não da parte da Alice, mas sim da parte dos seus pais, e crer na promessa de Deus. E que logo, quando ela ter a sua idade da razão, ela possa professar a sua fé diante de Jesus e diante da sua igreja. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te rendemos graças, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Cada dia o Senhor nos dá para vivermos na Tua presença, Senhor Deus. Nos ajuda. Perdoa os nossos pecados, Pai. Faça a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Queremos depender cada vez mais do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor Deus. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Pois Teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Aceita, Senhor Deus, esse batismo, essa cerimônia, Senhor Deus, mas nos dê a fé que as Tuas promessas nos dão na Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, toma a vida da Alice em Tuas mãos, toma a vida da Evelyn, do Abraão em Tuas mãos, toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai, em Tuas mãos, Pai. Abre os nossos olhos para caminharmos segundo a Tua santa palavra e crermos e perseverarmos nas Tuas promessas. Louvado seja o Teu nome, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No início a palavra era com Deus Altíssimo. Na criação glória
outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Nem mesmo a morte sim pôde impedi-lo. O véu se rasgou, levou-me a Deus. O céu o adora, leão e cordeiro, pois consumado tudo foi. Rivais não tem, hoje pra sempre reinará. Rei soberano, onipotente, Verbo de Deus, Senhor e Rei. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Querido Deus, mais uma vez na Tua presença, em oração, Senhor Deus, te agradecemos porque podemos falar com o Senhor agora por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedimos que o Senhor nos leve na Tua paz, na Tua alegria, na Tua graça, que todos possam sair daqui cheios de Ti, Senhor Deus, e caminhando, Senhor Deus, dia após dia, como discípulos do Senhor, vivendo a vida que o Senhor deseja para nós, porque Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ajuda-nos, Pai, cada um aqui. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Um prazer, assim, conhecer rapidamente a cada um, que possamos ter outras oportunidades, ok? Deus abençoe.